Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, bom dia. Professor, qual vai ser a sua abordagem na sua última coluna do ano? Bem, Márcia, é difícil fechar ou fazer um balanço, né? A gente tem um ano em que a gente conseguiu, por muito esforço, retomar um caminho democrático no Brasil, mas que está muito a perigo, como nós sabemos, a situação é muito instável no mundo, com dados muito alarmantes, né? Há poucos dias atrás, a capa do UOL tinha como chamada o dado de que a população de rua no Brasil cresceu 10 vezes nos últimos 10 anos. Quer dizer, isso é um dado muito preocupante e assustador, né? Ao mesmo tempo, nós temos no planeta uma população de quase 8 bilhões de pessoas, numa perspectiva de crescimento sempre exponencial, com uma forma de vida no planeta que é baseada no consumo, absolutamente. Isso quer dizer esgotamento dos recursos, uso da natureza e do planeta para o bem próprio, sem quaisquer outros valores ou perspectivas de modos de vida hegemônicos que não sejam esses, o do capitalismo e do consumo desenfreado. Então isso tudo é o que está precisando ser revisto. E ao mesmo tempo, teremos eleição para prefeito em São Paulo no ano que vem, e acho que essa é uma agenda muito importante, pensar como é que um programa voltado ao bem público, ao papel do Estado, à ideia de regulação em favor do coletivo, possa prosperar num meio ou num tempo, num ambiente, né, no espírito do tempo nosso, muito baseado no empreendedorismo individual, que nasceu cada vez mais da dissolução ou do derretimento das perspectivas de solidariedade coletiva, das estruturas sindicais, da proteção do trabalho, da ideia de representação coletiva e luta pelos direitos não atomizados. Então, esse é um momento muito crítico que, como a gente está vendo, está sendo muito favorecido aos extremismos e à direita. Mas, professor, esse é um processo do Brasil ou do mundo como um todo? Olha, Márcia, as duas coisas, né? O mundo está vivendo uma guinada autoritária, inclusive, sobretudo também os Estados Unidos, mas e a Europa, diferentemente do que acontecia nos anos 60, que era mais na América Latina, né? Mas nós temos dinâmicas muito singulares nossas, que têm a ver com a nossa história de escravidão, né? E a perpetuação dessa violência da escravidão nas estruturas patrimonialistas da nossa sociedade, com a confusão entre o público e o privado, e a preponderância cada vez maior das milícias crescendo por dentro das estruturas de tráfico de drogas, né? E essas milícias funcionando como uma estrutura paralela ao Estado e agindo, inclusive, cada vez mais de forma semi-oficial, por exemplo, no mercado imobiliário, né? Crescendo os ramos da milícia para todos os setores da sociedade, funcionando como um dreno para o dinheiro, inclusive internacional, que muitas vezes chega no Brasil e é lavado através dessas estruturas, né? E em consonância, em grande medida, sem querer demonizar a igreja evangélica, mas em consonância com o ideal neopentecostal do valor individual, do empreendedorismo e da dissolução dos valores públicos, né? Então esse é um retrato muito, acho que difícil, do Brasil atual, e é o grande desafio com o qual as novas estruturas políticas têm que lidar e trabalhar. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.